Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em Administração, MBA em Finanças pelo IBMEC, consultor de empresas, 30 anos de carreira trabalhando em grandes empresas, junto à alta administração, presidentes, diretores, conselhos de administração e 16 anos investindo na Bolsa de Valores. Criei o canal Viver de Renda em julho de 2020, o propósito muito simples, compartilhar as coisas que eu vivenciei, que eu fui aprendendo, os meus erros, os meus acertos. Faço isso gratuitamente, então são mais de 1.400 vídeos à sua disposição, quase 1.500. Maratone todos, importante fazer a linha do tempo e seguindo a ordem cronológica dos vídeos desde julho de 2020. Muito conteúdo sobre estratégia, sobre o mundo corporativo, liderança, análise fundamentalista, como eu quebrei na Bolsa em 2008, como eu me recuperei, cheguei ao meu primeiro milhão, segundo milhão, a importância da consistência de investimentos, a importância dos juros compostos, do investimento de longo prazo, entender a volatilidade da Bolsa, por que ficar longe das operações de curto prazo, por que estudar as empresas e não ficar olhando o preço, porque o valor é diferente do preço, preço e valor são coisas diferentes. Tudo isso eu vou explicando nesses quase 1.500 vídeos já gratuitamente disponibilizados aqui no canal. Aproveito para agradecer aos 5.700.000 visualizações que o canal já teve. Então, 5.700.000 visualizações. Estamos indo rapidamente para as 6 milhões de visualizações. Isso é a presença de vocês assistindo aos vídeos, compartilhando. Deixe sempre seu like, o YouTube divulga para mais e mais pessoas a partir do seu like. É um gesto simples, né? Colocar o joinha e isso ajuda para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Muito bem, quero começar esse vídeo de sábado com algumas reflexões, uns insights de 2 vídeos que eu vi essa semana. Uma palestra do Jorge Paulo Lemann, e aí eu destaquei alguns pontos que eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês. Ele começou dizendo o seguinte: a vida não é uma linha reta, e isso eu aprendi logo cedo como consultor, trabalhando para um bilionário alemão, e ele me dizia exatamente isso. Ele diz, olha, a vida, a gente tem que entender que não é uma linha reta, nem sempre a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Muitas vezes a vida requer um passo à frente, um passo atrás, um desvio. É preciso fazer os traçados conforme a ocasião, conforme a necessidade. E ele disse isso de forma muito categórica, enfática, que eu precisava entender isso. E o Lemann repetindo a mesma coisa, né? A vida não é uma linha reta. O sucesso, disse Lemann, depende do acúmulo, veja bem, do acúmulo de erros e acertos. O sucesso depende do acúmulo de erros e acertos. Não desista, não desista. O sucesso depende disso também. Aí ele diz, é preciso também fazer algumas besteiras, fazer algumas burradas, porque elas ajudam o nosso crescimento. E é isso, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm medo de errar. E eu aprendi que o erro faz parte da vida. Só erra quem está tentando fazer alguma coisa. Quem fica parado não erra, mas quem fica parado fica estagnado. E quem fica estagnado fica para trás. Então é preciso ter a coragem de dar o passo à frente, de tentar, de errar. Agora, use os erros como fonte de aprendizado. Essa é a grande diferença. Você não pode errar e continuar errando, cometendo os mesmos erros. Cometa, como diz Abílio Diniz, novos erros, não os antigos, porque isso é burrice. O Lemann, ele foi tenista e surfista. E aí ele disse, o tênis me preparou para lidar com as derrotas. O tênis me preparou para lidar com as derrotas. Porque é um jogo, você ganha ou perde. E quando ele perdia, ele foi entendendo e foi aprendendo que era preciso aprender a lidar com as derrotas. E aí ele disse também, olha, outra lição do tênis, sem esforço não há resultado. Sem esforço não há resultado. Aí ele comenta quando ele foi estudar em Harvard
E ele disse: estudar em Harvard exigiu muita dedicação da minha parte, muita disciplina e foco, coisas que eu, enquanto jovem, não tinha muito, então isso acabou exigindo muito de mim. E as dificuldades que eu fui vivendo em Harvard me ajudaram a melhorar enquanto uma pessoa que precisa buscar conhecimento. Aí ele conta da sua primeira empresa, a primeira empresa que ele montou, ela faliu em 4 anos. Em 4 anos ele faliu. E era uma empresa que ele tinha outros sócios e ele, olhando para o passado, ele disse o seguinte: olha, por que falimos? Porque éramos muito ruins em gestão. Éramos bons de fazer negócios, de fechar negócios, mas éramos muito ruins de gestão, de administração. E os sócios, eles eram todos parecidos. Então, as equipes que dão certo não são formadas por pessoas parecidas, são formadas por pessoas que se complementam. Um tem uma fraqueza, o outro tem uma força que complementa a fraqueza do outro sócio e por aí vai. As equipes que dão certo são complementares. Pessoas muito parecidas em uma sociedade acaba fragilizando a sociedade, fragilizando a equipe, né? Ele continuou fazendo a sua palestra dizendo o seguinte: faça as coisas certas, na hora certa. Já comentei aqui que eu trabalhei para um grande executivo e ele dizia isso: olha, as decisões têm um tempo certo, nem antes nem depois, na hora certa. E é o que o Lehman está dizendo aqui, né? Faça as coisas certas na hora certa. Isso para o serviço público é impossível, né? Aprendemos isso no estudo de casos da ONU. No serviço público não existe hora certa. Ele disse que em 1971 ele já tinha acumulado $200 mil e aí comprou sua primeira corretora. Tiveram muitas dificuldades, mas as dificuldades são oportunidades. Dificuldades são oportunidades. Esse é um outro grande aprendizado. Toda crise traz consigo uma oportunidade. É como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, crise, do outro, oportunidade. Jamais se esqueça disso. Depois, essa corretora acabou se transformando no banco, que foi o Banco Garantia. E aí, já no banco, ele começou a desenvolver a ideia de que era preciso contratar gente boa para trabalhar com ele. Gente boa, né? Gente que quisesse ficar milionária, gente que quisesse ter grandes resultados. Então o foco foi contratar gente boa. E ele disse: isso me acompanha até hoje isso me acompanha. Eu procuro ter os melhores comigo nas minhas empresas. Aí ele disse que depois de 27 anos acabou vendendo o Banco Garantia e a partir daí ele substituiu a visão que ele tinha de curto prazo e passou a ser um investidor de longo prazo quando ele fez a venda do Banco Garantia. É uma mudança e ele passou a ser aí um empreendedor em série, destacando-se aí com os investimentos, as aquisições das lojas americanas, depois Brahma, Antártica, que virou Ambev, a união com a belga Interbrew, formando a InBev, a AB InBev, primeiro a InBev, da união com a Interbrew, a belga, e depois a aquisição da Budweiser nos Estados Unidos, a maior cervejaria americana, aí sim, criando a AB InBev, que é o maior conglomerado hoje de cervejas do mundo. O Lehman é um dos acionistas controladores, certo? Então é isso, uma carreira de sucesso, a gente precisa estudar histórias de sucesso. É isso que eu defendo aqui o tempo inteiro, né? No nosso canal, essa é um mantra, né? Estude pessoas de sucesso. Estude pessoas de sucesso, estude pessoas de sucesso, estude pessoas de sucesso. Isso é fundamental. Uma outra palestra que eu assisti foi do Salim Matar, dono da Localiza, né? E aí, na palestra, ele destaca alguns temas, rápidos insights para vocês. Aprenda a ouvir.
Isso eu digo sempre aqui, né? Aprenda a ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para que saibamos fazer isso. Nem todo mundo consegue, né? Aliás, boa parte não consegue ter essa habilidade que Deus nos deu, mas a gente não usa. Saber ouvir. E aí ele disse, tome riscos. Não espere, essa é muito importante para o momento que a gente vive. Tome riscos. Não espere as crises passar. Não espere as crises passar. O Brasil sempre esteve em crise. O Brasil sempre esteve em crise. Então, aqueles que acham que a crise é um problema, lamento. Segundo Salim Matar, o Brasil jamais saiu de crises. Está sempre vivendo crises. Quando uma crise passa, uma nova crise chega. Então, não espere as crises irem embora, não espere as crises acabarem, né? Ouça os especialistas, disse ele, ouça os especialistas, entenda seus pontos de vista, mas siga suas convicções. Siga as suas convicções. Então, de novo, eu costumo dizer isso aqui no canal, né? Escute todos, leia todos, saiba separar o joio do trigo, tem coisa que não presta, joga na lata do lixo, mas tenha as suas convicções, tenha a sua autonomia para a tomada de decisão, não abdique disso, não fique refém de um banco, de uma corretora, não fique refém de um influencer, né? Não fique refém da mídia financeira, tenha a capacidade crítica de tomar as suas decisões, com base no conhecimento e no preparo e na experiência que você foi acumulando. Isso é importante. E aí ele disse assim, se eu tivesse escutado os especialistas, a Localiza jamais seria o que se tornou. Se eu tivesse escutado os especialistas, a Localiza jamais teria se tornado o que se tornou. Ele disse, se eu tivesse ouvido os conselhos das pessoas que gostavam de mim, a Localiza não seria o que é. Se eu tivesse ouvido os conselhos das pessoas que gostam de mim, a Localiza não seria o que é. Por fim, ele finalizou exatamente com o seguinte pensamento, você só cresce investindo. Você só cresce investindo. Já comentei também aqui em vídeos que é preciso consistência, ou seja, investir ao longo de toda uma vida. Isso vai ser fundamental para a sua independência financeira. Bom, eu queria aqui nesse vídeo agora retomar o assunto das multas da Anatel. Em resumo, para ver se todo mundo entendeu este assunto, né? A Anatel e a Oi fizeram um acordo para fechar a dívida das multas que a Oi tinha para com a Anatel. Por que isso foi importante de ser feito? Porque a Oi precisava se beneficiar das condições de desconto nas multas, sendo uma empresa dentro de um processo de recuperação judicial. Se ela saísse da recuperação judicial sem finalizar esse acordo com a Anatel, ela perderia, fora da recuperação judicial, o benefício de reduzir essa dívida com a Anatel. Então, tinha um prazo de validade para essa tomada de decisão. Ela tinha que decidir fazer um acordo com a Anatel antes de sair da recuperação judicial. Ponto. Então, isso que é preciso entender. As multas, outra coisa importante saber e não ter dúvida, as multas são desde 1998 e totalizam 20,2 bilhões de reais. Desde 1998 e totalizam 20,2 bilhões de reais. Boa parte dessas multas relacionadas à telefonia fixa, a plano de expansão exigido lá atrás, à época da privatização. Precisamos entender isso. Muita gente faz confusão e diz, a Oi tinha um serviço de internet péssimo, a Oi tinha um serviço celular péssimo, a Oi tinha problema de televisão e mereceu, porque a qualidade, essas multas são relacionadas à qualidade dos serviços da Oi. Negativo, apenas 16% estão atreladas a isso. 84% das multas estão atreladas a outra questão, que não tem nada a ver com este fator relacionado à qualidade de serviços prestados. Essa é uma outra coisa que
Eu espero que tenha se esgotado no entendimento de vocês. O que chamou a atenção é que essa multa da Oi é elevadíssima, considerando que a maior multa já aplicada a uma empresa no Brasil trata-se da Vale, com 37,7 bilhões de reais em multa, em função da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos e contaminou os rios da bacia do Paraopeba. Então, houve um desastre ambiental, além da perda de muitas vidas e de um impacto em milhares de vidas que viviam, vamos dizer assim, da dinâmica dos rios, né? E tiveram suas vidas complicadas por causa desse desastre. E o curioso é que essa penalização da Oi supera outras duas empresas, a JF e a antiga Odebrecht, por conta das multas recebidas na época da Operação Lava Jato. A JF foi multada em 10,5 bilhões e a antiga Odebrecht multada em 6,8 bilhões. Então, os valores da multa superam essas duas outras empresas. Foram 10.763 infrações. 10.763 infrações. É superior o total das multas da Oi que o total das suas concorrentes. Telefônica tem 5.245 multas, Claro 4.167 e TIM 1.311. Somando as três, 10.723 multas, inferior às 10.763 infrações contabilizadas pela Anatel contra a Oi. É como se fosse 1.800.000 cada multa que a Oi recebeu. O que explica isso, essa quantidade maior? Porque é a empresa com maior capilaridade. A Oi está presente em todo o território nacional. A Vivo, por exemplo, que é a Telefônica, que tem 5.245 multas, refere-se a uma atuação, vamos dizer assim, delimitada no estado de São Paulo. Então, isso explica essa discrepância, esse número tão grande de infrações da Oi, a sua capilaridade, a sua presença nacional, né? E aí, o que precisamos entender? Quando houve a concessão, essa concessão impôs às operadoras a obrigação de ligar telefones. Veja, a obrigação de ligar telefones fixos, a obrigação de ligar telefones fixos e instalar orelhões. Ligar telefones fixos e instalar orelhões em regiões, em áreas que ainda não tinham acesso à telefonia, principalmente em áreas mais afastadas do país, áreas mais remotas. Essa infraestrutura de expansão para áreas remotas sempre foi vista pelas empresas como algo inviável do ponto de vista econômico-financeiro. Por isso, preferiram recorrer das multas, preferiram não expandir tanto a sua infraestrutura, porque sabiam já que estes serviços eram deficitários, que ela simplesmente estaria gastando e ampliando o prejuízo, investindo para ter maior perda, investindo para ter maior perda. Você faria isso se fosse dono de uma empresa? Você faria isso? Investiria para ter prejuízo? Investiria para ter prejuízo? Responda aqui se você faria isso. Foi o que a Oi não quis fazer e outras empresas também, porque o processo de privatização do sistema Telebrás foi draconiano. As regras foram estabelecidas pelo governante e disse: cumpra-se. Acabou. Você não tem direito a não fazer. As empresas foram à justiça esperando que houvesse uma conciliação. Essa conciliação não houve, né? Então, as multas foram sendo aplicadas, um Estado punitivo, um Estado que não estava nem aí para essa questão econômico-financeira e que queria, portanto, penalizar as organizações. É uma cultura que o país tem de querer multar e sangrar as empresas para fazer caixa, para custear os privilégios, custear um Estado inchado,
e ineficiente. E essa é a cultura. O Estado não produz nada e ele é grande, né? É um gigante, mas é um gigante que não gera riqueza. Então ele quer ter a riqueza das pessoas físicas e das pessoas jurídicas mediante pagamento de impostos, taxas e multas. É assim que o Estado se viabiliza, né? Então pronto, 84% do total de multas não tem nada a ver com qualidade de serviço prestado pela Oi. Tem a ver com descumprimento de inúmeras metas de ligar telefones fixos e de colocar orelhões dentro dos prazos fixados pela Anatel, bem como da implementação de centrais telefônicas e o desenvolvimento de uma rede de infraestrutura conforme o plano de expansão definido da concessão. Apenas 16% das sanções das infrações estão associadas a problemas de qualidade de serviços, de telefonia móvel, de internet e de TV por assinatura. Apenas isso. Veja, o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Muita gente fala bobagem a respeito da Oi porque não estuda, porque não tem essa disposição de estudar. Se afaste de gente assim, porque isso é gente medíocre, não vai lhe levar para lugar nenhum. Comentei também que, inclusive, coloquei o link de um vídeo do Marco Schroeder, que foi presidente da Oi em 2017. Ele fez uma apresentação num evento chamado Futuricom e ele comentou sobre as multas que a Oi tinha recebido, inclusive alguns disparates, como, por exemplo, uma multa de 1,9 milhão de reais referente ao não atendimento a uma aldeia indígena que tinha feito acordo com a FUNAI para não colocar telefone na aldeia. Mesmo assim, a Anatel multou. Outro caso foi de um PDF que a Oi encaminhou para a Anatel, um PDF simples, e a Anatel queria que o PDF fosse editável. E aí tascou a multa de 1,3 milhão de reais em função disso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o que é preciso avaliar? Que há uma extorsão que eu julgo criminosa, uma extorsão criminosa, é um Estado à época de Robin Hood, né? É o Estado à época de Robin Hood, onde ele está ali simplesmente achacando a sua população, as suas empresas, os seus negócios que existem no país, achacando para tirar dinheiro a toda custa, para bancar os seus privilégios, para bancar os seus custos. Isso é que é o Estado brasileiro hoje. Hoje, estamos falando de Robin Hood, que é lá na Idade Média. O Brasil ainda está na Idade Média do ponto de vista tributário, do ponto de vista de atuação do Estado. O Estado ainda é muito parecido com aquela Inglaterra, né, da Idade Média, que está aqui só para extorquir as empresas e as pessoas com pagamentos de impostos diretos e indiretos. Porque contraprestação do serviço não existe. A educação não presta, a saúde não presta, as estradas não prestam, a segurança pública não existe, a iluminação pública é uma porcaria, a mobilidade é péssima. Então, tudo no Brasil é muito ruim, mas os impostos são elevados. Então, você quer ter saúde de qualidade? Precisa pagar plano de saúde. Você quer ter educação de qualidade? Precisa botar seus filhos na escola particular. Você quer ter segurança? Você vai precisar ter muita atenção ao sair nas ruas de qualquer cidade do país, porque os ladrões estão soltos, né? E estão tocando o terror. Então é isso, quer dizer, tudo é muito ruim e você paga uma carga tributária gigantesca, certo? Bom, mas o acordo foi feito, foi o melhor possível, uma dívida que já tinha transitado em julgado, vamos dizer assim, com a Anatel de 14,3 bi, aí sobre essa dívida, lá atrás, em 2020, foi aplicada uma redução de 50%, à luz da legislação vigente, e outros 6 bilhões de penalidades que ainda estavam sendo discutidas entraram em fase final. E aí a Oi juntou tudo nessas 6 bilhões de multas, 6 bilhões de reais em multas que foram anexadas à conta. Houve aí um desconto de 70% pela legislação nova.
E aí, no final, no frigir dos ovos, ficou uma redução de 55% e essa dívida de 20,2 bi caiu para 9 bilhões, né? Caiu para 9 bilhões e 9,1 bilhões, né? E já tinha sido utilizado depósitos judiciais da ordem de 1,8 bilhões para pagar parte dessa dívida desde 2020 e o que sobrou foi um saldo líquido de 7,3 bi. 7,3 bi. Tudo isso vai ser pago em 126 parcelas não lineares. E o que a Oi fez? Divulgou uma planilha de pagamentos onde a maior parte dos custos com essa dívida vai ficar para os 5 anos finais. Os 5 primeiros anos, dos 10 anos de pagamento, os 5 primeiros anos são mais leves do ponto de vista de desembolso, os 5 anos finais mais pesados. Mas aí qual a estratégia do Rodrigo Abreu da Oi? Exatamente carregar mais para o final a parte maior da dívida, porque ele espera ter dinheiro a receber da conclusão do processo de arbitragem, que deve ser finalizado no final de 2023. Né? Essa é a expectativa dele. Então, em sendo assim, é possível que à luz de uma arbitragem que foi contratada uma corte internacional, isso nos dá uma certa tranquilidade, uma corte internacional para fazer esse processo de arbitragem, ou seja, não é ninguém ligado aos meninos aqui do Brasil, que aí senão teríamos todo motivo para ficar preocupados, mas essa arbitragem à luz de um raciocínio de pessoas que já viveram situações de arbitragem na área de telecomunicações em outros países, vão olhar a situação da Anatel, vão olhar das operadoras e tomar uma decisão de buscar um consenso, um equilíbrio entre o contrato de concessão e os desajustes que foram acontecendo ao longo dos anos. Né? E aí o Rodrigo Abreu tem a expectativa de ser credor em alguns bilhões. Ele nunca disse em quantos bilhões, mas ele sempre disse em alguns bilhões. E aí talvez seja feito esse encontro de contas do que a Oi entende que deverá receber desses alguns bilhões versus o que tem ainda a pagar nos 5 anos finais. E de repente esse número pode cair bastante ainda. Por hora é isso que a gente precisa entender. Mas eu não gostei do acordo, eu não gosto da gestão do Rodrigo Abreu, eu não gosto da forma como ele está tocando a empresa. Vende as ações correndo, porque eu não consigo entender você investir numa empresa que você não confia, que você não está de acordo com a gestão da empresa. Eu não faço isso, não faça você também isso. Vende correndo. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.